E aí pessoal, tudo beleza? Tranquilo. Estamos aí, vamos gravar nossa parte 2 sobre biomecânica do trauma. Nós já fizemos a parte um, tá? Qualquer dúvida, vai lá no vídeo. O vídeo aí que nós paramos aí, tá? Um pouco antes de cavitação, que é a nossa, onde vamos iniciar, tá? A cavitação basicamente, pessoal, é quando um objeto sólido, né, qualquer um pedaço de pau, uma pedra, ele colide no corpo humano, né? Ou quando o corpo humano atinge um objeto estacionário, está lá parado, né? E a pessoa vem correndo, de repente se choca num poste lá que está parado, né? Então o corpo batendo, o corpo batendo lá no, num sólido, né? Qualquer, tá? E isso formam-se espaços transformados em cavidades, né? Espaços lá que vão acontecer. Esse espaço pode ser permanente ou temporário, tá? Que é o trauma penetrante, né? Que ele vai ficar permanente ali, e, e o trauma temporário, que é o temporário que a gente chama de trauma contuso, tá? Então aí nós temos aí, ó, aí bem explicativo para você, ó, o permanente, essa latinha de alumínio, ó, um objeto bateu nela, ela amassou e ficou, né? Ela não volta ao estado original. E na esponja, ó, bateu aqui colidiu, né, na esponja, mas ele voltou ao estado inicial, né? Beleza? Isso aí são os dois exemplos. Aí nós temos, ó, ferimento por arma branca. Você sabe que a arma branca ela para poder aquela bala, aquele projétil passar na pele, né, no músculo, tecidos, ela vai rasgando tudo, tá? Aí, lógico que ela vai abrindo espaço, depois aquele espaço retorna, lógico, não para o seu original, porque há perda, né? Sempre vai ter uma perda ali, tá? Mas, basicamente, ó, aí nós temos uma paulada que a pessoa leva, uma pancada aqui no tórax, né? Fica uma marca. Às vezes há um afundamento ou não, né? Se houver um afundamento é porque esse afundamento, se tiver uma sequela maior, ela pode ser permanente, né? Lembra a cicatriz, ó? Acontecer isso ali, cicatriz é um trauma permanente, né? Porque ele vai ficar lá. Aquela marca vai ficar lá. Então nunca vai se tornar, vai voltar ao original, tá? Aí nós temos também, ó, ferimentos por arma de fogo, que a gente chama de FAF, né? Ferimento de arma de fogo. A arma de fogo, pessoal, ela existem diversos tipos de situações, tá? Isso aí é tema para uma aula inteira, tá? Porque a arma de fogo ela tem vários tipos de projéteis que vão se comportar de diferentes formas no corpo, né? Ou no objeto é, a que foi disparado, tá? Mas em relação a ela, ela tem vários tipos. Ela sabe que ela pode transfixar o corpo, ou ela pode parar em algum local, né? Ela geralmente, dependendo da bala, né, que tiver, ela pode ir em linha reta ou ela pode sair em zigue-zague dentro do corpo humano, ela sai atingindo. E às vezes às vezes uma pessoa leva um tiro sei lá, na barriga, né? E ela vai sair lá nas costas e tem dependendo do local, né? Se for, dependendo do local, de como a pessoa fez. Então, isso é um estudo bem amplo, né? É um estudo bem amplo que a gente vai deixar para algumas outras aulas aí, tá? E a questão da arma branca também, tá? A arma branca, ela pode, ela pode transfixar o corpo, ou ela pode ser dada, atingir o indivíduo e ser retirada, ou ela pode permanecer lá empalada, que nós já falamos sobre isso, né? Então ela pode acontecer isso aí, ó, ficar empalada, transfixar o corpo, ou ela pode ser atingida e depois retirada, tá? Isso tudo é uma questão aí nós chamamos de FAB, tá? Para socorrista nós chamamos de FAB, que é o ferimento de arma branca, tá? Então ela pode atingir diversos jeitos aí. Ela pode atingir um órgão vital, ela pode ser fatal, ou ela pode deixar sequelas. Então tudo isso também, ó, arma de fogo e arma branca, ele não tem assim um manual. Olha, eu vou fazer isso. Tudo vai depender de onde atingiu, né?
como é que o indivíduo reagiu em relação a isso, tá? Então a gente pode seguir um protocolo. Nós seguimos um protocolo, né? Que é verificar se há se há hemorragia, né? Bem grave. Então a gente vai ter que cuidar daquela hemorragia, né? Nunca retirar o objeto empalado. Então tudo isso são protocolos, né? Mas dizer assim que existe um manual para todo tipo de arma branca, não. Existe um manual para todo ferimento de bala? Não, né? A gente segue um protocolo, né? Se o mesmo, se fosse prova disso é que nós não vamos, socorrer uma pessoa que levou um tiro na cabeça igual como levou um tiro na mão. Então, se fosse um protocolo, se fosse alguma regra básica para tudo que era tiro, ia seguir a mesma situação, mas a gente segue apenas um protocolo, dependendo da situação que for, tá? Mas aí, ó, essas duas situações aí de arma de fogo e arma branca, elas são bem específicas. Pode ser que a gente produza um vídeo aí em relação a isso, tá? Aí nós temos as colisões, isso aí é bem do dia a dia, né? Como arma branca, arma de fogo e colisões, né? Elas são bem do nosso dia a dia, em relação ao que a gente pode encontrar na rua em situações, né, que venham causar um trauma, tá? Aí nós temos aí os três tipos de impacto, né, para uma colisão. Veículo versus objeto. O veículo está lá, né, ele vai e atinge um objeto, né, um poste, por exemplo. Aí depois desse impacto, depois desse primeiro impacto, a gente vai para o segundo. O corpo, ele versus partes internas do carro. Por exemplo, ele está dirigindo, bateu no primeiro impacto. O carro bate no poste. Depois desse primeiro impacto, o que é que acontece? O meu peito vai bater na direção. Segundo impacto, né? Corpo versus partes internas do carro. E o terceiro impacto, que são os órgãos internos nas paredes das cavidades. Ou seja, aqui no meu tórax, você sabe que você tem o externo, né? Então esse osso que tem aqui na frente, lá dentro você tem o coração, você tem veia, você tem vários tipos de órgão. Todos esses órgãos vão para frente também. Lembra lá da lei da inércia, da primeira lei de Newton, tá? Eles vão bater também nessas cavidades. Então tudo isso, aí pode ter um cisalhamento, lembra que é o rompimento de algumas artérias, tá? Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Aí nós temos as colisões, os tipos de colisões, né? Nós temos a frontal, né? Bater de frente um com o outro. Lembra, não te esquece, tá? Que a segunda lei de Newton diz que as duas forças são somadas, tá? É massa vezes aceleração. Então se um carro vem a 100 e o outro vem a 100, a força de impacto que eles têm é de 200. Então soma as duas forças, tá? Soma as duas velocidades. Então vai dar uma colisão de 200 km por hora, tá? Existe o impacto traseiro, quando vai bater na traseira de outro carro ou de uma moto, né? Impacto lateral, que é quando você vai bater na porta do passageiro ou no motorista. Impacto angular é quando você bate naquele canto da luz ali do farol, ou traseiro ou dianteiro, ali de canto, bate ali. Quando bate ali, você pode ter um capotamento. Ou você, quando vem num dia de chuva, quer chegar logo, passa pelaquela água que fica na pista, existe a aquaplanagem. Ali o carro sai de cima da pista, do asfalto, e ele fica em cima da água, tá? Então basicamente é assim que ele faz. Aí ele pode capotar por diversas situações, também não tem manual para isso, tá? Aí nós temos também aqui, ó, deixa eu passar aqui, tá? Aí aqui você tem algumas colisões, a colisão de frente, tá? Repara que na colisão de frente você pode bater a cabeça aqui, ó, você pode bater o joelho, o fêmur, membros superiores, membros inferiores, tá? Você pode também atingir você pode, ó, como está aqui a figura, você pode atingir aqui a cabeça, né, no para-brisa. Repara que essa situação aqui, ó, para nós socorristas, basicamente, a gente chega numa situação dessa, você passa num carro e vê uma situação dessa. Você vai entrar aí e fazer alguma coisa,
Praticamente não, né? A única coisa que você pode perceber é avaliar a cena, né? Você vai avaliar a cena se não tem derramamento de combustível na pista, pode sinalizar para que os outros motoristas vejam a situação que está ali, né? Para que não haja mais acidentes, sempre se resguarde em relação a isso. Você pode conversar com a vítima, né? Para tentar acalmá-la, mas nessa situação da foto a gente não pode fazer muita coisa, porque se você reparar bem, eles estão presos em ferragens, a gente não sabe se tem algum trauma, né? A gente pode conversar com ele, ver a consciência, o nível de consciência e em relação a se tem alguma fratura, né? Se essas pessoas que estão aí não, já estão com vida ou já morreram, né? Então, tudo isso são situações que nós podemos fazer, porque neste caso, somente o bombeiro com as ferramentas, né? Aquele macaco hidráulico, aquela tesoura hidráulica, né, que eles têm, eles podem cortar as ferragens e retirar essas vítimas aí, beleza? Aí nós temos aí, ó, o impacto traseiro. O impacto traseiro, ele pode ter o esmagamento de uma pessoa, se for neste caso aí, ó, no caminhão, ou se for dois carros pequenos, o que acontece? A gente pode ter também, lembra do efeito chicote que nós falamos, ó. A cabeça da pessoa, ela vai bater. Se não tiver aquele encosto ali, ó, ou se o impacto for muito grande, né, ela pode sofrer alguma lesão aí na cervical, tá beleza? Aí, ó, se você reparar bem, ó, a pessoa é projetada para trás, tá aqui o efeito chicote, porque a pancada na traseira faz o seu corpo permanecer parado, né? Você está parado e depois logo em seguida é arremessado para frente. Então você pode ter um trauma na cervical ou na própria cabeça mesmo, né? Tá aqui uma fotozinha e aqui, ó, uma colisão na traseira do ônibus, né? Provavelmente a pessoa foi projetada para frente, ó, e caiu bem aqui, tá? Aí nós temos também, ó, impacto lateral. O impacto lateral, como eu havia falado, ó, pode ser na porta do motorista ou do passageiro, ou em ambas, né? E também, ó, repara que ele vai ter uma situação, ó, de bater a cabeça, né? Ou bater a lateral do corpo inteiro, tá? Lembra que tudo isso faz parte dos protocolos, né? Que a gente pode atender, mas lembrando que tudo isso a gente precisa avaliar a cena, se eu posso ou não fazer esse atendimento, tá? Aí pode ser, ó, a maioria das pessoas batem lateral naqueles motoristas, né, os motociclistas, né, que vão pela aquele corredor que eles chamam, né, nas grandes cidades aí, nos corredores, aí a pessoa não calcula bem, acaba batendo, ou então uma pessoa abre a porta do nada, e a pessoa vem a colidir ali, tá? Aí nós temos aí algumas fraturas que podem acontecer na parte lateral, ó. Repara que a pessoa pode quebrar a clavícula, pode quebrar aqui os membros superiores, costela, tá? Pode, né, a parte aqui do fêmur pode também ser atingida. Lembra que ele está sentado lá e o impacto do carro, né, ele vai afundar a lataria para dentro, tá? Tudo bem? Aí nós temos aí o impacto angular, ó. Repara que eu falei para vocês, ó, é no formato de um ângulo aqui, ó, bem no canto. Então, basicamente é isso, ó. Meninozinho quando vai correr atrás de bola na rua, né, correr atrás de pipa no meio da rua também, ó, tá aí, ó. Geralmente eles nem olham para onde estão indo. Aí o carro vem em velocidade, pode bater de frente ou pode bater em forma angular também, tá? E o capotamento, né? O capotamento, basicamente, pessoal, o capotamento ele se a pessoa vier sem cinto de segurança, é mais perigoso, né? Porque se você reparar bem aí, ó, essa pessoa está sem cinto, né? E aí ele vai bater, ele pode ter diversas fraturas, né? Múltiplas fraturas aí, tá? Pode ter várias fraturas, ou até fraturas fatais aí, tá? As lesões esperadas. Quais são as lesões esperadas que a gente pode ter nesses tipos de impactos, né? É quase impossível, como havia falado, né? É quase impossível a gente prever as lesões que uma vítima pode ter, né? Cisalhamento, que é o rompimento de algum órgão, né?
do seu local de origem. A ejeção, a pessoa pode ser ejetada para fora, esmagamento, né, como impactos, né, na traseira de outros veículos maiores, né? Impacto com o chão, ela vai ser projetada, ou até mesmo que a gente popularmente ela foi cuspida fora do carro, né? Ou atropelamento, né? A pessoa vai andando e colide um veículo com aquela pessoa, né? Os dispositivos de segurança que nós podemos ter é o cinto de segurança, o airbag e o capacete. Importantíssimo a gente... Ah, mas eu vou só bem ali, né? Nesse bem ali é que acontecem os acidentes, tá? Por mais que a gente tenha, olha, se você reparar bem aí, ó, por mais que a gente... Se você reparar bem, ó, o cinto de segurança, sem o cinto, o cara aqui, ó, ele tem um impacto bem maior na cabeça dele. Um cinto de segurança, ele já fica um pouco mais protegido. Ah, mas quer dizer que o cinto de segurança, airbag, capacete, isso vai me livrar de uma possível ser uma vítima fatal? Não, ele não vai me livrar, mas ele pode impedir, né? Existem situações, a gente não pode ser hipócrita de dizer que ele vai sempre livrar. Vai sempre livrar dependendo da situação, né? Isso não existe manual. E, por exemplo, você está de cinto e tudo, capacete, tem airbag, aí de repente você cai lá daquela ponte da alça viária. Aí é meio complicado, né? Pode ser que sobreviva, né? Como parece que aconteceu com um lá que ela quebrou lá e a pessoa vinha de moto, sei lá, e caiu lá embaixo. Então, ó, são situações que a pessoa está toda amparada, né? Então, ah, mas quer dizer que então eu tenho que sem usar porque eu vou morrer do mesmo jeito? Não, negativo. As estatísticas não dizem que a pessoa morre sempre, né? Pelo contrário, né? Isso salva vidas, né? Então nós como socorristas devemos prezar por isso, né? Salvar vidas, tá? Aí nós temos aí algumas situações, a cadeirinha de bebê, né? Durante muito tempo aí a gente usa. Na nossa época, né? Na minha época não tinha isso não. Eu andava era como eu vou na frente lá do carro, tudinho, tá? E não tinha esse negócio não. Agora meus filhos não usaram isso aí tudinho, tá? Aí nós temos aí o airbag, né? O princípio do airbag. O que é o princípio? Lembra que ele abre muito rápido, tá? Ele abre muito rápido, ó. Ele infla e desinfla dentro de 0,5 segundos, ó. Então não é nem um segundo, é menos do que isso, tá? E pode produzir pequenas lesões, como na face, braços, deve-se ter muito cuidado com o uso do óculos, né? Então tem que ter muito cuidado. Ah, mas o que eu devo fazer se eu preciso de uma lente corretora e a minha carteira de motorista ela exige isso? Se eu for pego sem isso, eu posso ser multado, né? Então tem toda essa questão aí, mas, né, podem ocorrer lesões, tá? Lembra que é um impacto forte, não é? É um impacto que te empurra para frente, né? Já que o carro bateu, tu vai para frente e ele te empurra para trás, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. O que eu devo fazer? Tirar o óculos? Não, você precisa da lente corretora, então não tira, tá? Não quer dizer que o certo é a gente sempre dirigir por nós e pelos outros, tá? Então isso é muito importante para a gente fazer. É muito importante na primeira colisão de impacto frontal e quase frontal, porém são de pouco ou de nenhuma utilidade nas colisões laterais ou capotamento. Então, ó, repara que a gente tem uma eficácia bastante, algumas informações bastante pertinentes para impactos frontais e traseiros, né? Mas aqueles de lateral ou capotamento, eles não servem muito para essas situações. Por exemplo, o cinto de segurança. Se for lateral, como é que o cinto vai me ajudar? Né? Não vai me ajudar em muita coisa. O que ele pode me ajudar, né, é não ser expelido para fora do veículo, tá? Tanto no capotamento como colisões laterais e até angulares. Tá? Então é importante o uso mesmo de cinto de segurança, capacete, tá? Tudo isso. E os acidentes de motos? Os acidentes de moto, pessoal, a gente vai deixar para a próxima aula, tá? A gente vai fazer uma parte 3 aí para não ficar tão longo
o vídeo, tá? Então eu espero que todos estejam bem. Qualquer situação, coloca nos comentários aí que a gente resolve. A gente tenta sanar a dúvida de vocês, tá beleza? Fiquem com Deus e até a próxima aí. Valeu!